gente! Edu Brincante aqui. Eu tô passando um dia lindo na Casa Redonda, aqui em Carapicuíba, em São Paulo. Hoje foi um momento muito importante, onde a gente aprendeu sobre os elementos da natureza, brincar com fogo, terra, água e ar. Então, confere aí um pouquinho como é que foi desse dia maravilhoso aqui, nesse espaço que é magia pura.